Sejam todos bem-vindos à 24ª Semana de Teologia da Unifil. É com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos vocês, estudantes, acadêmicos, amigos, parceiros, pastores. Hoje é uma noite muito especial para nós. Vamos debater sobre uma temática de grande relevância para a academia e, consequentemente, para o ministério. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho uma alegria imensa de receber aqui em nossos estúdios o chanceler e também professor do nosso colegiado de teologia, professor doutor Osni Ferreira, e também o palestrante desta noite. Ele é diretor do ISBEL, seminário aqui da cidade de Londrina. Ele é presidente do Conselho de Pastores de Londrina e também pastor atuante no ministério, professor e pastor Vanderlei Frari. E antes de passar a palavra para estes dois grandes homens, dois grandes professores que têm largo know-how, eu quero agradecer ao nosso reitor, magnífico reitor, doutor Eleazar Ferreira, que sempre tem sido um motivador, encorajador de uma educação com qualidade, de uma teologia relevante, reformada e cristocêntrica. A você, doutor Eleazar, o nosso abraço, também os nossos cumprimentos a todos os professores do colegiado, a todos aqueles que estão conosco envolvidos direto e indiretamente neste projeto. O meu muito obrigado, que Deus os abençoe. Nosso chanceler, doutor Osni Ferreira, a palavra é sua para suas considerações iniciais a todo mundo que está nos acompanhando. Seja bem-vindo. Agradeço de coração, professor Mildenberg. Quero também dar as minhas boas-vindas a todos vocês, especialmente os nossos alunos, porque a Semana Teológica visa trazer um material extracurricular para os alunos, normalmente aquilo que os alunos não conseguem ver durante o curso na sala de aula, ou então quando ele faz pelo sistema de educação à distância. Eu tenho certeza que hoje à noite vocês terão a oportunidade de ter esse aprendizado através da presença do nosso querido amigo, colega, irmão, pastor, tantos anos aqui em Londrina conosco, professor Vanderlei Frari. E tenho certeza que esse tema, que é muito oportuno para todos nós, porque a teologia é o centro de todas as coisas. E, ultimamente, eu nunca vi tantos profissionais liberais interessados, professor Mildenberg, em estudar teologia. Médicos, dentistas, advogados, engenheiros, pessoas que nunca se interessaram. Eles estão interessados agora a compreender essa ciência, entender a razão da nossa própria existência. Hoje à noite, quando o professor Vanderlei vai falar sobre, além da evangelização, quando ele vai falar sobre a teologia, a educação teológica como um preparo para o desenvolvimento de uma prática cristã, isso certamente vai trazer novos insights na vida de todos vocês. Nos alegramos. Eu quero lembrar que há 23 anos nós damos início aqui na Unifil do curso de teologia. Antes de 2000, o MEC não reconhecia como uma faculdade reconhecida no sistema da educação do Brasil. Mas no ano 2000, o MEC reconheceu e logo nós fizemos o pedido do reconhecimento e iniciamos o ensino teológico aqui na Unifil. E já se passaram 23 anos. Impressionante. Quando era só presencial, 4 anos, muitos alunos, turmas grandes, 50, 60 alunos. Eu me recordo que aquela turma enorme de homens e mulheres, né, estudando teologia. E hoje nós estamos aí com a opção da teologia à distância, que permite a pessoa em casa, em qualquer lugar, em qualquer região, estudar teologia numa universidade. A Unifil é um centro universitário
por sinal, nota 5 em todos os cursos, praticamente todos os cursos nossos, e também a estrutura da instituição. E eu percebi ultimamente, professor Mildenberg, que o MEC está sendo cada vez mais rígido. Não sei se pelo grande número de escolas espalhadas pelo Brasil. E isso traz muita alegria para nós aqui em Londrina, reconhecer o trabalho de professores como o professor Mildenberg e todos os demais professores a quem eu honro nesta noite aqui, pelo seu trabalho e pela seriedade de um ensino com qualidade, uma excelente bibliografia e também compromisso com o Evangelho transformador de Jesus Cristo. Eu agradeço de coração, sou muito feliz por essa iniciativa do nosso coordenador, professor Mildenberg, e receber você aqui, pastor. Obrigado, reverendo. Para falar e trazer esse ensino para todos nós. Que momento especial. Como nós aqui estamos falando em nome de Deus, que teologia é o estudo de Deus, daí a palavra theos, né, logos, teologia, que vem de Deus, nós queremos fazer uma oração, lembrando talvez de alguns alunos, professores que nem estejam bem, nesse momento difícil que o mundo está vivendo, especialmente a região da Palestina e de Israel, nessa guerra, muitas mortes, aquele massacre do Hamas, que coisa absurda. E não sei como que as pessoas querem defender o Hamas quando o Hamas entra de madrugada, assassina centenas de jovens, adentram casas com metralhadoras, assassinam pai, mãe, degolam crianças e levam embora 229 reféns para negociar uma questão muito séria, que é uma questão de determinação deste grupo terrorista que quer a destruição de Israel. Sim. A única razão que o Hamas existe é destruir o povo judeu, acabar com uma nação. Então, é muito triste que nós vemos. A guerra não faz bem para ninguém. Sim. Mas o que aconteceu com a iniciativa do Hamas, da maneira que fez, trouxe muito sofrimento ao povo de Israel. E talvez a razão porque Israel está respondendo com tanto ódio, porque as crianças pequenas, né, abrindo as mulheres grávidas, tirando fora os fetos, que coisa terrível. Né, abusando das jovens que estavam naquela festa musical, que coisa terrível que nós vimos ali, infelizmente. Nada disso poderia ter acontecido. Né? Acho que ainda não tem outro caminho que o caminho do diálogo, o caminho da paz, o caminho do bom entendimento entre os povos. Oremos então por isso. Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite, por mais esta reunião da Semana Teológica da Unifil, pelos ensinos que os nossos alunos irão receber nessa semana, não só hoje, amanhã e os dias que se vêm, para que eles sejam bem formados, equipados, e lembrando também, Pai, daqueles que estão adoentados, necessitando da graça de Deus, orando pelo Shalom de Deus na cidade de Londrina, na nossa região, especialmente, Pai de amor, que o Senhor visite aquela parte do Oriente Médio, onde tem havido tanto sofrimento de todos os lados. Tenha misericórdia, Pai, e que especialmente as crianças, as mulheres, sem nenhuma defesa, pobres, de forças, de repente sofrendo o que eles estão sofrendo nesses dias. Que o Senhor venha com misericórdia e graça, manifestando o teu poder e a tua graça. Eu oro e abençoando aqui o professor Vanderlei, que vai daqui a pouquinho ministrar, o professor Mildenberg e o curso de teologia aqui na nossa cidade. Aceita a nossa oração, oramos em fé, com gratidão, no nome de Jesus. Amém e amém. Professor, que bom tê-lo aqui. Amém. Obrigado, reverendo. Parabéns, professor Mildenberg, pela iniciativa, mais uma vez, do curso de teologia. Amém. Deus os abençoe. Muito obrigado, professor, doutor Osni Ferreira, sua presença nos honra. Você tem uma história brilhante no Centro Universitário Filadélfia de Londrina, no curso de teologia, e eu quero aqui, na presença deles,
falar para você, eu tive o privilégio, pessoal, de ser aluno e até hoje sou aluno do Dr. Osni Ferreira, um grande professor, um grande pastor, um grande colega, alguém muito especial. Muito obrigado, Dr. Osni Ferreira, nosso chanceler, que abrilhanta com certeza esta nossa noite de teologia. Eu quero chamar a sua atenção para você que não fez a sua inscrição ainda. Se você acessar o site da Unifil, você vai ver lá um banner e logo em seguida ali as orientações para que você faça a sua inscrição. Fazendo a sua inscrição para a Semana de Teologia, você vai ter acesso ao certificado de horas, e você pode usar esse certificado de horas curriculares para atender às atividades acadêmicas curriculares que nós temos dentro do nosso curso. Então, você do bacharelado em teologia, você também do curso tecnólogo em ministério pastoral, pode ter acesso, deve fazer a sua inscrição até amanhã, ok? E falando em 31 de outubro, uma data obviamente de extrema importância para nós cristãos, para a Academia Teológica, são 506 anos da Reforma Protestante. Amanhã na nossa noite, na segunda noite da Semana de Teologia, nós vamos ter o privilégio de receber Dr. Wilmer Carrasquilho, é isso mesmo? Estrada Carrasquilho. Estrada Carrasquilho. Ele é um convidado, inclusive, do professor e pastor Vanderlei. Ele vai falar com a gente diretamente de Asbury, nos Estados Unidos, e tem algo especial para as nossas vidas, para o conhecimento teológico e, claro, para a praxis ministerial. Professor, pastor, diretor Vanderlei Frari, que alegria tê-lo. Faço das palavras do nosso chanceler, do professor Dr. Osni Ferreira, as minhas e as palavras, obviamente, do nosso colegiado de teologia. É muito bom tê-lo conosco nesta noite para debatermos sobre, além da evangelização, a educação teológica como preparo e desenvolvimento da praxis pastoral. Suas considerações iniciais, por gentileza, pastor. Obrigado, Mildenberg, professor Mildenberg. Obrigado, reverendo Osni, por essa oportunidade. Eu me sinto muito privilegiado. Para mim é uma honra mesmo estar aqui participando da Semana Teológica da Unifil, e eu tenho certeza de que aqueles que estão nos assistindo, tanto alunos como professores ou pastores, poderão tirar muito proveito desse momento. Eu, conhecendo o trabalho da Unifil, o reverendo Osni estava dizendo que é nota 5 em maioria dos cursos, e esse nível de excelência marca a instituição chamada Unifil, né? Então eu tenho certeza de que aquilo que nós vamos conversar aqui tem uma aplicação muito importante para a vida dos estudantes e daqueles que já estão também no ministério já há uma caminhadinha, né? Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Muito bom. É algo especial para nós, pastor Vanderlei, recebê-lo, né? Obrigado. Vamos dar o start, vamos dar o pontapé inicial? Vamos Posso lá. dar o pontapé inicial sobre a nossa temática, além da evangelização, Sim. a educação teológica como preparo e desenvolvimento da praxis pastoral? Eu quero te fazer uma pergunta, pode? Uhum, sim. Pode. A pergunta é, Estou aqui para isso. Em que sentido a missão é a mãe da teologia? Eu coloquei essa frase na nossa pauta, pensando numa professora muito querida que eu tive em São Paulo, no Seminário Batista. Ela se chamava Lois McKinney Douglas. E a doutora Lois era uma missióloga assim, excepcional, hoje infelizmente não está mais entre nós. E ela dizia o seguinte, ela começava a sua aula dizendo: a missão é mãe da teologia. Isso intrigava um pouco a gente, mas depois ela explicava um pouco a razão dessa frase. Se nós voltarmos, talvez, lá nos primórdios da era cristã, quando os primeiros pregadores, apóstolos, discípulos, missionários começaram o seu trabalho, nós vamos perceber que logo em seguida, em um momento posterior, ali de não muito tempo, talvez 30, 50 anos, e depois isso se acentua com o passar dos séculos, há necessidade de se organizar o pensamento teológico justamente para apoiar aquela missão. Então a missão, em certo sentido, ela levantou demandas, ela levantou questões, perguntas, e a teologia vem não como a mensagem inicial. A mensagem inicial é a boa nova do Evangelho, é a aceitação do ser humano em Cristo Jesus, né?
Mas a teologia vem logo após como uma resposta mais organizada e naquele momento assistida ali pela própria filosofia grega, né? E a gente tem o grande apóstolo Paulo como um exemplo, talvez, dessa articulação do pensamento grego com o pensamento hebraico e toda a revelação. E aí nós temos ali o surgimento da teologia. Então era nesse sentido que ela dizia, a missão pariu a teologia. A missão deu à luz a teologia porque foi uma necessidade quase que óbvia em dado momento, na medida que o evangelho se confrontava com o mundo pagão e perguntas eram feitas, perguntas eram levantadas, distorções do próprio evangelho começavam a circular e a teologia vem então para dar essa resposta, para amarrar essas pontas soltas na mensagem do próprio evangelho. Então é nesse sentido que a gente diz que a missão é a mãe da teologia. E também, acho que nós poderíamos acrescentar aqui o fato de que, trazendo para a realidade de hoje, nós que somos teólogos, trabalhamos com a teologia, precisamos entender que há uma continuidade dessa ideia, porque a teologia ainda está a serviço da igreja, não é? Não é o inverso, mas os seminários, ou as faculdades, ou as universidades que trabalham com a teologia estão a serviço da missão da igreja. Então é nesse sentido, Mudenberg, que nós levantamos essa frase de efeito, né? A missão é mãe da teologia. Agora é interessante, pastor Frari, professor Frari, que você aborda uma questão de extrema importância, principalmente no final do seu comentário dessa pergunta que eu te fiz. Né? Uhum. A teologia está a missão a serviço da missão, uhum. Né? E não o contrário. Sob esta ótica, sobre esta sua colocação, como tem sido o cenário que você tem, a sua leitura sobre o cenário que nós estamos tendo, certo? Uhum, nesse sentido. Sim. E a questão também, que obviamente que acaba envolvendo direta e indiretamente, as sociedades, a igreja impactada pela sociedade dentro de um processo de mudança contínua. Uhum. Sim. Vamos pensar o seguinte, a teologia é a serviço da missão da igreja. Agora, quando a gente olha para a igreja e se pergunta, mas que missão é essa que a igreja está desenvolvendo? Nós precisamos ter uma sensibilidade no sentido de entender que esta missão, que começou lá há 2000 anos atrás e vem se desenvolvendo ao longo dos séculos, é uma missão que passa por transformações. Em suma, nós temos um único trabalho, é anunciar o evangelho da graça, da salvação, o fato de que Deus nos aceita em Cristo Jesus, mas ao realizar essa missão, no dia a dia, na prática dessa missão, por isso que tem muito a ver a relação entre a educação teológica e a praxis pastoral, ou a praxis missiológica, né? No desenvolvimento, nós nos deparamos com o fato de que a igreja e a sociedade estão em constante transformação. Uhum. E aí esse pensamento teológico, que muitas vezes tende a ser um pouco mais rígido, ele precisa ter a sensibilidade de também acompanhar essas transformações da sociedade e, consequentemente, da igreja. Eu sempre digo que a sociedade muda e a igreja muda com ela. Dialogar com o imediato. Dialoga com a sociedade, com as mudanças. Inevitavelmente. Por exemplo, todo este advento tecnológico. Sim. IA, redes sociais, uma série de fatores, ao mesmo tempo que tem sido usado como um elemento, como uma ferramenta de evangelização, uhum. de missões, de propagação do evangelho, nem Sim. sempre é saudável. Porque muitas vezes acaba transmitindo determinados pensamentos, determinadas ideias, as quais não têm uma ligação, Exato. uma harmonia com os princípios bíblicos. Vamos fazer uma retrospectiva, você falou da reforma, 1517, né? Uhum. Nós vamos voltar ali a mais ou menos 20 anos, por volta de 1490 e alguma coisa, e nós temos a invenção da imprensa. Uhum. A imprensa como um instrumento, eu diria assim, neutro, relativamente neutro, mas que o Gutenberg utilizou até para a primeira impressão da Bíblia, né? E depois o Lutero utilizou amplamente a imprensa para divulgar os seus escritos, seu pensamento, etc. Ao mesmo tempo que outros também se utilizaram dela, né? Utilizou essa ferramenta para propagação. A ferramenta, que em certo sentido a gente trabalha ela como uma ferramenta neutra. Quando a gente olha para a rede social hoje,
muitas pessoas têm um pouco de receio dela, mas a gente também deveria olhar pela mesma ótica, né? Ela está aí como uma ferramenta e nós podemos nos apropriar dela, no sentido de fazer dela o nosso veículo para a divulgação do Evangelho, para o crescimento da igreja, para a edificação das pessoas, mas ao mesmo tempo ela também é apropriada por outras pessoas para uma finalidade negativa. Então cabe a gente fazer talvez esse equilíbrio, né? Saber como nós podemos usar e quando nós podemos usar, para que ela não produza, talvez, resultados nefastos, né? Agora, há a perspectiva, a gente às vezes conversa com pessoas um pouco mais entendidas, há a perspectiva de que, especialmente as redes sociais, elas não têm uma neutralidade absoluta, elas exercem um fascínio sobre nós. Então, aí a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? É claro que a gente percebe hoje Instagram, Facebook, YouTube, isso aí exerce um fascínio sobre nós porque nos projeta, nos alavanca, nos torna, vamos dizer assim, famosos, conhecidos, influencers. E isso pode mexer um pouquinho com o nosso ego, né? Então, aí é um pouquinho mais de cuidado, eu diria. A imprensa talvez não tinha esse fascínio, mas a rede social, ela exerce esse fascínio e os algoritmos dela são programados para isso, né? Então, um pouquinho de cautela, mas não abrindo mão, não deixando. E aí a gente estava falando de mudança na sociedade. Obviamente que ela muda à medida que o pensamento filosófico muda, à medida que novas tecnologias são desenvolvidas, o ser humano avança na sua compreensão de mundo, e aí a igreja acaba sendo afetada por isso também. Por isso, a sensibilidade da educação teológica, de olhar para aquela realidade e dizer o que nós precisamos ajustar, quais são os ajustes que nós devemos fazer para atender a essa missão da igreja contemporaneamente. Interessante. Olha só, prezados estudantes, comunidade, pastores, enfim, como é interessante e claro que é uma temática absurdamente ampla, né? Para que nós venhamos falar hoje, mas obviamente que queremos te provocar no bom sentido, a título de você refletir sobre além da evangelização e o papel da educação teológica ligado, conectado na prática pastoral. Pastor, o paradigma dominante, falamos de rede social, né? O pastor trouxe com maestria aí a imprensa do Gutenberg e tal. O paradigma dominante que temos, né? Nem sempre é correto. Além do que você já acrescentou, qual que é a sua leitura ou a sua dica, a sua sugestão como acadêmico, como diretor, todo o know-how que você tem, acadêmico e pastoral, para que a gente equilibre isso? Se você me permite, eu gostaria talvez de definir paradigma, porque é uma palavrinha muito comum e até depois da pandemia se tornou mais comum ainda, mas às vezes as pessoas não sabem exatamente do que a gente está falando. Eu acho que até nós temos em tela uma definição que eu utilizei aqui, que é uma estrutura mental composta de experiências, metodologias e ideias utilizadas por uma determinada comunidade para formar uma visão de mundo e interpretar a realidade. Então, nada mais é o paradigma do que um modelo ou um padrão, certo? Então, noutros tempos, se a gente pensar em paradigma, vamos começar por aí, né? Noutros tempos, os paradigmas dominantes da compreensão do mundo, dessa forma de interpretar o mundo, não eram necessariamente o paradigma que nós temos hoje. Você, por exemplo, vai se lembrar, não estou dizendo que você era dessa época, mas você vai se lembrar do paradigma, por exemplo, como é que eu diria assim, um paradigma mitológico, né? As pessoas interpretavam a realidade a partir dos mitos. Então, se algo acontece assim, é um espírito X, ou é um deus tal, uma deusa tal. Esse paradigma mitológico, ele dominou a humanidade por milênios, basicamente. As pessoas interpretavam a vida como ação dos espíritos, né? Então, se chove ou se não chove, isso se deve a alguma ação espiritual que está controlando esse mundo. Esse é uma espécie de paradigma. Nós tivemos também aquele paradigma que achava que a Terra era o centro de todas as coisas, né? Todas as coisas giravam em torno da Terra, tudo era... ela era, vamos dizer assim, a máxima da criação e todas as outras coisas estavam a serviço dela. A gente meio que teve esse paradigma desconstruído, a gente sabe que não é assim hoje em dia, né? Nós temos sistemas solares, etc. e tal,
E nós somos um planeta que está também nessa miríade de planetas por aí, né? Então, quando a gente pensa em paradigma, é importante entender, houve momentos na história em que eles mudaram. Um paradigma se sobrepôs ao outro, deixou o outro para trás, e eventualmente até eles dialogam, mas sempre há um paradigma dominante se estabelecendo. Significa que esse paradigma, por ser dominante, ele é melhor? Não necessariamente. Né? Significa que ele é o correto? Não necessariamente. Nós vamos questionar esse paradigma, vamos fazer perguntas para ele, vamos muitas vezes contestá-lo para realmente colocá-lo à prova. Agora, se a gente vai para a teologia, então é importante nós pensarmos no seguinte: quais paradigmas dominaram os períodos históricos da igreja e como eles formataram a maneira como se pensava a própria teologia? Então aqui você me dá uns minutinhos que eu gostaria de passar por alguns paradigmas, pelo menos 5. Eu creio que talvez muitas das pessoas que estejam nos ouvindo conhecem aquela obra, A Missão Transformadora, do David Bosch, teólogo sul-africano, e esses paradigmas têm muito a ver com o trabalho que ele faz naquele livro. Não é originalmente do Bosch, né? Esse é um trabalho que o Hans King, um teólogo, já desenvolveu alguns anos antes dele, mas de qualquer forma o Bosch tornou popular. Então, temos em tela lá também o primeiro paradigma que a igreja adotou, ou pelo menos que a cristandade adotou, que é o paradigma apocalíptico. Você vai se lembrar de Atos 1,6, quando o Senhor já ressuscitado e os discípulos perguntam a ele: será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ali nós já vemos uma ideia apocalíptica, a ideia de que o reino seria restaurado naquele momento. Então, esse é um paradigma que dominou mais ou menos de 33 a 150 depois de Cristo, e a temática dele principal era a vinda do reino de Deus e o fim da opressão, no caso aqui a opressão romana. A missão da igreja era proclamar o evangelho e fazer discípulos, e os agentes eram os apóstolos, evangelistas, mártires, e a igreja em si era aquela comunidade dos discípulos. Curiosamente, esse paradigma, após o ano 150 ali, ele entra um pouco em declínio por conta de alguns fatores, né? Por exemplo, a morte dos apóstolos, a revolta de Bar Kokhba, né? No ano 130, a destruição de Jerusalém no ano 70. Então, muitas dessas expectativas escatológicas ou apocalípticas, elas acabaram esfriando. E aí nós temos, no lugar desse paradigma, surge um novo paradigma, que a gente chama de paradigma helenístico, também está em tela para a gente ver, que aí é mais ou menos entre 200 e 500 depois de Cristo. A temática é o verbo se tornou carne, daí de onde vêm as grandes ortodoxias, né, de onde vêm as grandes confissões teológicas. A missão basicamente é estabelecer a ortodoxia, é estabelecer a verdade do evangelho. Os agentes são os bispos, os teólogos e os mestres, e a igreja é a comunidade de culto. Uma vez que se estabelece a sã doutrina, as hierarquias de governo da igreja, o próprio império, a igreja começa a cair na graça do próprio império, então isso caminha para um novo paradigma que duraria aproximadamente 1000 anos. E aí nós temos o terceiro paradigma, que é o paradigma da cristandade, durando ali de 600 a 1400. A temática é o governo de Deus através da igreja. A missão é impor a cristandade ao mundo, é levar a cristandade ao mundo, é para que todos se tornem cristãos. Os agentes acabam sendo os reis, os papas, os conquistadores, os padres, né, os ministros. E a igreja é a comunidade instituída. Neste momento, aqui é importante a gente destacar que o paradigma da cristandade, ele já começa a apresentar sinais de ruptura na própria fé. Ele começa a se deteriorar em função dessa associação com o poder estabelecido, o poder mundano, né? O poder terreno. E aí nós temos um paradigma que nós gostamos muito, que é o paradigma reformado. Você falou, amanhã nós comemoramos aí 506 anos. Esse paradigma reformado, durando aproximadamente de 1517 a 1800, a temática dele é a justiça de Deus revelada nas Escrituras. A missão é reformar e renovar a cristandade. Os agentes são os teólogos, os pregadores. Coloco aqui a imprensa, porque a imprensa foi importante a gente nesse processo, né?
E a igreja é a comunidade dos regenerados. Veja que aqui é, de certa forma, um contraste muito grande com o paradigma anterior, e o paradigma reformado ele se propõe a substituir o paradigma anterior completamente, justamente por causa da sua deterioração. A partir de 1800, nós temos o quinto paradigma, de 1800 a 1980 aproximadamente, que é o paradigma missionário. A temática aqui é até os confins da terra, a missão é reavivar a igreja e alcançar os não alcançados. Os agentes são as agências missionárias, os missionários, os pregadores, os governos, a igreja. Interessante que os governos também estiveram envolvidos nesse processo missionário, né? Apoiando, enviando, ou abrindo caminhos, pelo menos, né? E a igreja aqui é a comunidade denominacional. É justamente no período missionário que nós fortalecemos os nossos, como é que eu diria, guetos denominacionais, né? Justamente talvez para articular essa missão, mas também porque ali nós já tínhamos um pouco de, talvez, diferenças teológicas e a gente preferia então se agrupar em grupos maiores para manter aquela coesão doutrinária daquele determinado grupo, né? Então o movimento denominacional ele tem muito a ver com esse paradigma também. Agora veja que interessante, né? Nós temos aqui vários paradigmas, alguns que se sobrepõem ao anterior, alguns que se chocam com o anterior e alguns que aproveitam elementos do anterior. Por exemplo, nós podemos dizer que o paradigma apocalíptico morreu? Não. Não. Nós temos expectativa escatológica hoje em dia. Nós temos esperança escatológica. Nós podemos dizer que o paradigma reformado passou? De forma alguma. O paradigma reformado ainda nos nutre, ainda nos mantém, especialmente na questão da articulação da teologia, né? Então, um paradigma missionário, ainda somos missionários, apesar de talvez termos ressignificado esse termo, né, de uma outra maneira, mas é aí que eu digo para você. O dominante é o melhor? Não. O dominante, muitas vezes, ele tem traços dos anteriores, às vezes ele faz oposição aos anteriores, mas o que nós precisamos é julgá-lo a partir daqueles outros que nós tivemos. E é importante julgar os anteriores também, se eles são relevantes para o nosso momento, se eles são importantes. Por exemplo, um paradigma da cristandade que impõe a conquista cristã, muitas vezes pela força e pelo poder terreno, talvez ele não seja mais interessante. A própria Igreja Católica Romana, que é a grande herdeira desse paradigma da cristandade, ela já não tem mais essa abordagem, ela já não tem mais essa forma de ação, né? Ela tenta trabalhar muito mais pelo diálogo, pela evangelização também particular, privada, do que por essa imposição da fé aos não crentes. Perfeito. Uma verdadeira aula, né, pessoal? Uma verdadeira aula aqui de história sobre os paradigmas envolvendo a educação teológica e também a igreja. Pastor, assim, enquanto você falava, a gente percebe todo o processo, sim, né? Sim. Uma sobreposição de um paradigma que vai surgindo, substituindo, completando, impactando o anterior, Exato. se misturando ao anterior. Exato. Né? Excelente. Assim, o que a gente percebe hoje é que a velocidade em que as coisas acontecem supera em muito os séculos anteriores. Sim, certo? sim. Existe hoje educação teológica em sua concepção, de acordo com o seu conhecimento, que usam paradigmas de outrora, paradigmas mais ultrapassados? Sim. Eu acho que é importante a gente dizer em que momento nós estamos, porque talvez não exista um paradigma hoje estabelecido. O que existe é um movimento de mudança de paradigma. Em alguns locais um pouco mais acelerado, em outros nem tanto, né? A gente sabe que o paradigma que está se construindo, que está se formando hoje, talvez nos centros mais secularizados ele já esteja avançado. Mas naquelas periferias um pouco menos secularizadas, ele ainda está se construindo. Tem uma imagem que eu gostaria também de colocar na tela, que é a ideia da sobreposição de paradigmas, né? Para nós entendermos talvez aonde nós estamos. Essa imagem ela mostra dois paradigmas. O paradigma 1, que estava em ascensão, vertiginosa, e o paradigma 2, que surgiu enquanto esse paradigma 1 está em ascensão.
Quando ele surge, ele não tem expressão, tanto é que ele faz um movimento descendente, certo? Dando a impressão de que não tem força, de que não tem muita expressão. Todavia, um dado momento da história, que é esse ponto vermelho, faz com que as coisas comecem a se inverter, faz com que o paradigma dominante comece a declinar e que esse novo paradigma que surgiu em dado momento comece a fazer um caminho de ascensão. O que é esse ponto? Uma inovação tecnológica, uma nova ideia, uma descoberta. Uma descoberta científica, inclusive. Científica, inclusive. Uma catástrofe, uma revolução. E aí nós pegamos o século XX, Mildenberg. O que foi o século XX se não um século de inovações, de ideias, de descobertas, de catástrofes, de duas guerras, grandes guerras mundiais. Duas grandes guerras. De revoluções, a Revolução Russa, por exemplo, que causou um estrago danado, não só para a própria Rússia, mas também para os outros países, né? Aí sofremos isso até hoje. Então nós temos ali um século de grandes mudanças, onde um paradigma começou a declinar e um novo paradigma começou a se formar. E aí nós podemos falar desse novo paradigma, pós-guerra especialmente, para que os nossos ouvintes entendam melhor aonde nós estamos e como a educação teológica tem conversado com esse paradigma, se é que ela tem conversado, certo? Então, me permita aqui colocar um paradigma que está se desenhando a partir do pós-guerra, especialmente por causa da globalização e que tem afetado todos os setores da nossa vida. A partir de 1950, veja esse quadro que interessante. Nós tínhamos ali um paradigma histórico, eu estou pensando aqui no paradigma de igreja agora, tá? Não de sociedade. Correto. Tá? Não de filosofia, mas um paradigma de igreja. Agora, praxis pastoral. Praxis pastoral, pensando exatamente na praxis pastoral. Nós tínhamos um modelo, vamos chamar de modelo histórico, certo. Que ele está bem estabelecido nos anos 1950 e ele avança, importante aquela setinha, para dizer que ele não morreu, mas ele avança ainda, talvez se sobrepondo o contemporâneo, se sobrepondo o missional. Mas olha só que interessante, o foco crente o perdido, porque ele ainda é o paradigma missionário, que está em busca das pessoas. A missiologia dele é ir até as pessoas. Os agentes são os pastores e missionários, a comunidade é a família e a congregação, e a capacitação, pensando agora na educação teológica, é a educação formal. Você vai se lembrar que até os anos 1950, 60, 70 e eu diria até 80, como se forma um pastor? Um curso de teologia de 4 anos, onde você estuda teologia sistemática, hermenêutica, exegese, grego, hebraica, internado inclusive, morando dentro da instituição. Normalmente seminários, né? Certo. Como o reverendo Osni disse, o curso de teologia só vai ter o reconhecimento em 99, aí passa as faculdades. Mas tá bom, esse é um modelo que se eu perguntasse para os nossos ouvintes, ou até mesmo para você, Mildenberg, você diria, não, ele está por aí ainda. Certo. Né? Talvez não com essa força, mas ele continua por aí. O pastor fazendo a missão, o missionário fazendo a missão. Tomando uma carona no que você disse Sim. há pouco, pastor, está em algum momento, ainda que seja de um aspecto de gueto. Exatamente, exatamente. Nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades. Exatamente. Né? Então, interessantíssimo. Ele não é um modelo que morre, né? Ele é um modelo que tem os anos 1950 como seu marco, mas ele permanece. Agora veja bem, o paradigma contemporâneo, que nós situamos ele a partir dos anos 80 e ele continua também até hoje, o foco já não é mais o crente e o perdido, mas é o consumidor. E eu não coloco o consumidor aqui no sentido pejorativo, tá? Por isso coloquei entre parênteses, porque é o indivíduo que busca algo. Ele está em busca de algo. Ele a gente chama de seeker no inglês. Ele está buscando algo. Então, se aqui é uma igreja que me oferece algo, eu gostaria de participar dessa igreja. Mas se a outra igreja que oferece algo melhor, eu gostaria de participar lá. A missiologia desse modelo contemporâneo é mais assim, vem a nós. Nós não vamos tanto a eles, mas nós preparamos programas, preparamos situações para que as pessoas venham até a comunidade. Nesse sentido, posso claro, abrir um parênteses? O tempo todo. Vamos lá, vem a nós.
tem um papel de marketing nos bastidores disso? Já desponta ali todo o papel do marketing, né? A igreja começa, ela descriminaliza o marketing, né? E começa a utilizar-se dele amplamente, né? Se ele é um consumidor, não no sentido pejorativo, e eu concordo com o pastor, Sim. mas este vem a nós, né, do ponto de vista, na transição foco para a sua missiologia, tem que ter um papel do marketing. Exatamente, exatamente. E eu sempre digo assim, porque eu faço marketing lá na instituição, Lindenberg, e eu faço sem culpa. Por quê? O marketing é um nome que a gente dá para um negócio que a gente faz já há milênios, né? Você entendeu? Então, o cara que pintou a primeira imagem de um animal na parede de uma caverna, ele estava fazendo marketing de alguma coisa. Você entendeu? Ele estava expressando alguma coisa e gostaria que as pessoas também apreciassem aquilo e entendessem o significado daquilo. As grandes catedrais construídas na Europa, ela tem um marketing tremendo. Até hoje. Até hoje. Uma força muito grande. O indivíduo que entra numa catedral europeia, ele sente alguma coisa dentro dele, inclusive, né? Parece que algo mexe com ele, porque ela foi feita justamente para isso, né? Então, eu não tenho problema nenhum com o marketing, eu acho que é importante a gente destacar. Voltando então ao nosso quadro, nós temos ali a ideia de Vem Até Nós, o pastor e o líder ainda como grande agente missiológico. Olha só que interessante, o surgimento dos grupos pequenos como comunidade. Não mais aquela igreja que se reúne no domingo de manhã ou no domingo à noite, aquela congregação, mas uma igreja já distribuída em vários lugares. E os grandes modelos de grupos pequenos, eles estouram nos anos 70 e 80, mas mais especificamente nos anos 90. Grupos pequenos, aqui grupos no Brasil. familiares. Grupos familiares, células. Um retorno a Atos. Exatamente. Aí leva uma série de nomes, que também não é novidade, porque ao longo da história da igreja a gente viu isso acontecer. Eu sempre cito John Wesley como o grande articulador de grupo pequeno na Inglaterra. Talvez foi o camarada que mais fez isso naquele período, né? Já há 250 anos. A capacitação, então, nós estamos agora pensando. Você tinha uma educação formal naquele modelo, mas agora você tem seminários, workshops. As próprias comunidades começam a formar os seus pastores, líderes, não é? Ainda mandando para seminário? Sim, mas muitas delas criando o seu próprio modelo. Já percebeu isso? Nesse período? Inclusive muitas lideranças de igrejas locais diziam, não, você vai fazer o curso conosco, você fica prestando um certo trabalho, trabalho prático, um estágio aqui internamente, Exato. E você não vai, abre aspas, custar financeiramente, fecha aspas, para a igreja local. Exatamente. E eu creio que muitos nesse período aí, Bilderberg, foram para o seminário posteriormente apenas fazer uma complementação, algumas disciplinas específicas, como fazem hoje em dia, às vezes, um curso teológico reconhecido, mas depois de ter passado por todo o trilho da igreja local. Certo. Correto? Certo. E um detalhe, os próprios seminários, se não me falha a memória, do ponto de vista histórico, inclusive, eles vão se adaptando a esse paradigma contemporâneo. Completamente. Outrora, antigamente, era um curso mais robusto no sentido de tempo, de carga horária, 4 anos, internato. Sim. Mas agora eles distribuem, eles começam a formatar novas modalidades, que menor duração, Exatamente. Um trabalho mais prático, um trabalho mais assim, mais rápido. Exatamente. E aí chegamos no nosso modelo de 2000 para cá, que é o modelo missional, que é bem interessante, porque agora o foco não é tanto o crente perdido e o consumidor, mas é a sociedade como um todo. A igreja, ela trabalha e articula suas tarefas, eu diria, sua missão, pensando na sociedade como um todo. Ela não quer apenas conversos, mas ela quer, de alguma maneira, impactar a vida do entorno, da comunidade na qual ela está inserida. A missiologia não é tanto ir a eles ou vem até nós, é estar entre eles. Né? Estou envolvido. Estou envolvido. Então, não é incomum você encontrar igrejas hoje que têm um trabalho ali no seu bairro, na escola, no centro comunitário, e ela está entre as pessoas, ministrando, trabalhando. Né? ONGs ou CIPs como um braço da eclesia. Exatamente, exatamente. A gente pode até chamar de para-eclesiásticos nesse sentido, porque elas estão apoiando a igreja na missão. Os agentes, o que a gente prega hoje é muito aquele mote da Reforma Protestante, todos os cristãos. Certo. Né? Todo mundo é agente aqui da missão.
A comunidade, quem é a comunidade? É aquela igreja que se reunia lá no domingo de manhã? É o grupo pequeno? É isso ainda, mas é também a vizinhança. Entendeu? Muitas igrejas estão tão engajadas com a vizinhança que você nem consegue dizer mais quem é crente e quem não é naquela mistura contexto, de pessoas verdade. ali, você entendeu? Mas é uma forma de estar entre eles alcançando. E aí a capacitação hoje em dia, ela vai muito, também coloco aqui não de forma pejorativa, por favor, ela vai muito através do coaching e da mentoria. Certo. Hoje o que existe é programa de coaching e de mentoria, porque são treinamentos focados, específicos. Eu faço mentoria e também sou mentoriado. É uma coisa fantástica. Você desenvolve potencialidades que você não desenvolveria numa educação formal, por exemplo, né? Ou num workshop e tal. Então, importante hoje destacar que muita gente talvez não está indo mais para a faculdade ou para o seminário, para o nosso lamento, né, que somos aqui da área teológica, porque eles têm treinamentos específicos dentro dos seus próprios contextos, né? E às vezes o que eles buscam é apenas uma complementação em outras áreas até. Nem tanto na teologia, mas numa administração, num curso de comunicação e por aí afora. Então nós chegamos a um paradigma, professor Mildenberg, que não se estabeleceu completamente ainda, mas que está se desenhando, né? Que está num momento de consolidação, onde o histórico e o contemporâneo já estão passando gradativamente e o missional está se estabelecendo. Aí a nossa pergunta é, como a educação teológica, as instituições teológicas, estão reagindo a essa mudança de paradigma? Porque, voltando à sua pergunta, pode sim uma instituição teológica hoje estar ancorada no paradigma escolástico, por exemplo, e não consegue dialogar com a missionalidade da igreja. Eu acredito que nesse aspecto, pastor, enquanto você fala, me vem à mente uma leitura, um filtro bastante antropológico. Sim, sim. Para conhecer o macro, né, a sociedade, os fenômenos, porque o que a gente percebe na tela que os nossos participantes todos tiveram acesso, e nós também aqui, a gente percebe que não é simplesmente uma alteração, uma mudança semântica. De forma alguma. Né? De forma alguma. É do modo de agir mesmo. É do modo de agir, é algo comportamental. Né? Exato. É algo excelente ter todo esse apanhado, ter toda essa leitura aí de todo o processo da educação teológica. E isso pode, se me permite dizer, isso pode gerar em nós uma tensão às vezes. E é importante a gente falar sobre ela, porque assim, nós temos uma ideia mais centrada na pessoa de Deus, é a nossa tradição, é a nossa história. E aí nós temos receio, às vezes, de fazer uma análise antropológica e isso comprometer a nossa análise mais teocêntrica ou cristocêntrica. Eu diria, eu sempre digo isso com segurança, eu não tenho esse receio. Por quê? Porque o objetivo da missão de Deus, o objetivo da missão teocêntrica, cristológica, é atender a necessidade daquele ser humano que está caído, que está nos seus pecados, que está vivendo as suas carências, as suas debilidades. Então, se a missão de Deus, se eu diria assim, o foco de Deus é atender a esse ser humano, como o Evangelho nos relata, então eu não tenho receio de fazer uma análise antropológica e dizer, olha, a gente precisa olhar com esse viés, com essa ótica, para poder articular a nossa missão. Eu diria que é uma mega ferramenta, né? É uma ferramenta que vai ajudar, inclusive, do ponto de vista escriturístico, do ponto de vista teológico, reformado, cristocêntrico, a entendermos melhor o fenômeno da sociedade, sim, das subculturas, dentro desta desta macro sociedade. E não é exclusividade nossa. Lutero fez isso, os reformadores fizeram isso, Santo Agostinho fez isso, o apóstolo Paulo fez isso, todos eles tiveram uma leitura do ser humano. Jesus fez isso. Jesus fez isso muito mais e melhor do que todo mundo, né? Então, eu gosto muito daquela colocação do Barth, né, do Karl Barth, que ele diz que você precisa ter a Bíblia no centro, né, da sua atenção e do seu lado
direito ali, você precisa de todos os comentários, as biografias dos santos, tudo aquilo que inspira você, a história da igreja, e do outro lado o jornal do dia. Porque a gente tem que entender o que está acontecendo naquele dado momento para que a minha missão seja relevante. Pela fala do Barth, ele fazia isso. O Barth fazia, foi muitas vezes mal interpretado na sua teologia, que não entro no mérito, né? Mas ele pelo menos tentou fazer isso, porque a crise do Barth, Midenberg, foi que ele saiu do seminário, de um seminário liberal na Alemanha, e quando ele foi pastorear a igreja na Suíça, ele não sabia o que pregar para as pessoas, porque aquela teologia liberal não comunicava, não dizia nada para aquele cidadão comum ali nos seus dilemas do dia a dia. Então ele precisou se reinventar para saber o que dizer para aquelas pessoas, para a Dona Maria, para o seu João, nos seus dilemas, né, cotidianos. Então é isso que a teologia precisa fazer muitas vezes, é quebrar essas amarras que são muito racionalistas, são muito iluministas, né? Eu não tenho receio de dizer, porque eu gosto demais de teologia sistemática, mas ela é racionalista, ela é iluminista. E a gente precisa fazer um questionamento. Que resposta ela dá para esse ser humano? Se ela dá uma resposta, amém. Mas se ela não dá, eu preciso encontrar onde está essa resposta. Eu preciso fazer essa leitura, como os grandes pensadores, os grandes teólogos, seja da sistemática, seja da teologia bíblica, né, eles fazem. Exatamente. Dosar, mensurar todo este ambiente em que estamos vivendo, a velocidade em que as coisas estão acontecendo, né, para ter esta resposta como acadêmicos e também na praxis pastoral. E você fala de teologia bíblica, para mim ela é o ponto de equilíbrio. Com certeza. Porque ela deveria julgar a teologia exegética deveria julgar a teologia sistemática, a teologia histórica e a teologia prática. Então ela é o nosso ponto de equilíbrio. Ela é a célula-mãe, por assim dizer. Exatamente. Se a gente tem uma contribuição a dar para os estudantes de teologia, deveria ser ler melhor a Bíblia e compreender melhor o contexto da revelação. Teologia bíblica, tendo Jesus como chave hermenêutica das Escrituras, exatamente, tendo a teologia reformada como carro-chefe na academia, nos seus estudos, não tem como não ter esta sensibilidade, não ter este aspecto de leitura na atualidade desses paradigmas que vivemos e a proposta de novos paradigmas que estão por vir. E uma coisa que a gente fala muito, Midenberg, é o cheiro da ovelha, né? Porque não tem um teólogo, um pastor que saiba dar respostas se ele não convive com as pessoas. Se ele é uma pessoa de gabinete, se ele é uma pessoa de Facebook, eu sempre tem pastor de Facebook hoje, né? Mas se ele não tem essa convivência com as pessoas, ele não sabe da dor das pessoas. Não. Ele não sabe do dia a dia. Então eu sou um acadêmico, mas eu prezo muito por estar com as pessoas, porque é ali que eu volto para a realidade. O calor do abraço, a convivência, o cumprimento, o estar presente. Exatamente. Né? Aí a gente tem um leque que se abre. E vivenciando os dilemas delas, entendendo o que está pegando aqui. Por que essa pessoa está sofrendo? Quais são as grandes perguntas? E se a gente parasse para debater sobre isso, pastor, lançando os nossos olhos nos evangelhos e a pessoa de Cristo fazendo isto. O tempo ele para tudo, ele dá atenção, ele ordena que os discípulos vão pegar o barco, passar para o outro lado enquanto ele fica despedindo da multidão. Exatamente. Que coisa maravilhosa. Teologia bíblica. Bíblica. Teologia bíblica. E pastoral, né? Pastor, como desenvolver uma sensibilidade às demandas atuais, de modo a se fazer uma educação teológica relevante? Quero passar essa bola para você, desta anotação que eu tenho aqui. Acho que um pouco nós falamos, né, dessa questão de você estar com as pessoas, de você compreender a realidade. Aqui eu preciso dizer o seguinte, os nossos estudantes de teologia, pastores, não podem se acomodar quando eles terminam o seu curso. Vamos imaginar que alguns estão caminhando aí para o finalmente, né? Outros já terminaram, outros estão começando, mas você não pode acomodar. Por quê? Faz parte de todo aquele processo de evolução que nós experimentamos nos últimos 200, 300 anos, um conjunto de ferramentas que nos ajuda melhor a entender a realidade. Então eu diria assim, o teólogo, o pastor, não pode prescrever do estudo da história, por exemplo. Né? Eu sei, até eu não gosto de história, né?
Gente, não dá para abrir mão disso. Não dá para abrir mão. Não dá para abrir mão de uma leitura, por exemplo, da psicologia, de você entender melhor como que esse ser humano de hoje pensa. Isso agrega. Totalmente, totalmente. É uma ferramenta. Só agrega. Vamos dar esse nome, né? Uma ferramenta. Não dá para você prescrever de uma análise sociológica, porque hoje nós vivemos tantas mudanças no contexto social e muitas vezes a gente não entende por que está acontecendo. A gente diz, essa pessoa é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa do pecado. O pecado assume inúmeras formas, mas nós precisamos entender que forma é essa que ele está assumindo. Então, eu não abro mão dessa análise. Claro, eu não sou um especialista, não sou um historiador, não sou um sociólogo, não sou um psicólogo, mas eu preciso da psicanálise, que a gente falava agora há pouco, né? A gente precisa dessas ferramentas para compreender melhor esse ser humano, porque esse ser humano de hoje, ele é diferente do ser humano de 100 anos atrás. O problema dele continua sendo o mesmo, a falta de Deus. Mas ele é diferente daquele ser humano de 100 anos atrás. Não sei se você teve o privilégio, eu tive meu avôzinho até os 93 anos de idade. Ele não pensava como eu penso. Eu convivi com ele por 45 anos, mas eu não posso dizer que eu entendi a forma dele pensar, porque ele era um homem de outro tempo. De uma outra geração. Ele via o mundo com uma outra ótica, ele compreendia as coisas de uma maneira diferente, ele tinha uma outra visão religiosa de mundo, uma outra visão filosófica de mundo, uma cosmovisão. Então eu não posso dizer que eu sou, ou que meu avô era igual eu sou. Imagina um ser humano de 100, 200, 300, 400 anos atrás, né? Nós não temos a cabeça de Lutero. Não temos. O Lutero tinha uma outra maneira de enxergar a sua própria realidade. Como é que nós vamos fazer essa atualização? Através das ferramentas, através das diversas leituras daqueles que estudam a fundo e que podem nos traduzir essa linguagem. Então, eu tenho uma filha de 16 anos, Mildenberg, eu preciso entender a cabeça dessa menina para poder anunciar o evangelho a ela, ou da geração dela, pelo menos. E ela pensa muito diferente do que eu penso com 53 anos de idade. Com certeza. E como que eu faço essa atualização? E é um desafio. É um desafio pastoral, estou te falando só no nível pastoral. Como pai, como pastor, como... Educadores, né? Agora imagina a academia teológica tendo que fazer esse trabalho. Interessante porque para os nossos estudantes, para os nossos alunos que estão participando conosco, o pastor, a gente sempre está dando uma filtrada, sempre observando a matriz curricular. Eu, na qualidade de coordenador, os professores, né, o colegiado de professores, nós temos a matriz curricular, os nossos estudantes sabem disso, mentoria, né, filosofia da religião, psicologia da religião, né, antropologia e sociologia da religião, porque, como o pastor bem diz, com o know-how que tem, são ferramentas que agregam no conhecimento das Escrituras Sagradas, da teologia bíblica, da teologia sistemática e de outras frentes que envolvem todo este tecido. Né? Porque isoladamente nós não temos sequer esse direito, isso é uma opinião pessoal, não temos o direito de sermos engessados. Né? De forma alguma. Mas totalmente abertos para entender os novos desafios, os novos paradigmas e esta geração. Sim. Né? Se posso citar um outro exemplo, às vezes eu não falo de Jesus assim como exemplo, porque o pessoal fala, mas era Jesus, né? E a gente não é Jesus, né? Mas tá bom, então se a gente quer um exemplo um pouco mais perto da nossa frágil humanidade, eu cito o apóstolo Paulo. Uau. O apóstolo Paulo é um camarada que tinha essa capacidade de leitura do seu tempo, né, educado aos pés de Gamaliel. O apóstolo Paulo provavelmente era um homem que falaria 6, 7 idiomas no seu tempo, né, compreendendo a realidade, compreendendo a forma de pensar das outras pessoas, que você sabe que quando você aprende uma língua, você começa a adotar uma forma de pensar de uma outra cultura. Né? Então, ali nós temos um homem que, claro, foi escolhido por Deus para fazer o que fez, mas ele tinha qualificações, ele tinha ferramentas. Ele tinha uma academia grega, trocava cartas com estoicos, com Sêneca, bem possível. Exatamente, conhecia toda aquela linha de pensamento. Né? Eu diria que Paulo, pegando um gancho, pastor, eu diria que Paulo, quando ele tem o encontro com Cristo, era, abre aspas, a peça
que faltava no seu quebra-cabeça, fecha aspas. Exato. Porque ali você percebe, né, nas linhas, nas entrelinhas das suas cartas e seus documentos teológicos, uma imensidão de conhecimento, de conceitos. Nós estamos até hoje debatendo tentando compreender. Tentando compreender aquela mente. Profundidade, aquela mente, né? Muito bom. Pastor, você já deu alguns ensaios, alguns insights acerca disso, mas eu quero te fazer ainda 2 colocações para você dividir conosco, tá? De que forma tudo isso que nós acabamos de falar, de debater, afeta o currículo, por exemplo, e também os educadores? Olha, isso aí é um exercício, na verdade. Eu acho que não dá para a gente dar uma resposta assim, olha, faça isso ou faça aquilo que vai te atualizar de acordo com os paradigmas dominantes e você vai conseguir dialogar melhor. Não é. É um exercício. Eu tenho umas perguntas que eu sempre faço para mim mesmo e faço muitas vezes para os nossos professores. Uma delas é, você está sensível às mudanças que a igreja está experimentando? Você consegue pelo menos perceber a mudança acontecendo? Ou a gente está assim muito naquele saudosismo, bom era lá em 1900 e tal, né? Consegue notar isso? E consegue notar isso com positividade, sem que seja um julgamento, sem que seja necessariamente era melhor do que agora, tal época era melhor do que agora. Eu já fiz isso, Mildenberg, peço perdão, inclusive, né, por ter feito. Mas eu não olho mais a igreja hoje, as suas mudanças, o seu desenvolvimento, o seu crescimento, com um olhar negativo, né? Porque eu sou saudosista por natureza, né? Eu gosto de um hino, né? Eu gosto de uma coisa formal, você entendeu? Eu também. Adoro isso, né? Mas eu sei que a igreja está hoje andando no passo da sociedade. E eu não posso exigir dela que ela volte a fazer o que ela fazia quando funcionou, num dado momento, né? Se a gente parar para pensar, não existe como, em primeiro lugar, que não existe como retroceder. Né? Exatamente. E agora, se tivéssemos a capacidade de colocarmos frentes, pequenas frentes de leitura da sociedade, onde estamos inseridos, por exemplo, como que você faz hoje uma negociação bancária, aplicativo, né? Exato. Como que o carro hoje, determinados carros falam com o motorista e vice-versa. O carro te avisa que o combustível está acabando. Sim. Uau, que coisa. Então não tem como você retroceder e pegar um carro lá de trás, que tinha 4 velocidades, que, né, descarregava a bateria e que dava maior problemão. Deixa eu pegar um gancho que... assim, na verdade tem como, tem né? Ainda, mas ninguém quer, né? Então, assim, a gente quer a igreja de 40 anos atrás, mas a gente não quer o carro de 40 anos atrás, né? Então, é importante a gente fazer essa pergunta. A outra pergunta que eu faço é, se você percebe a mudança, se você está a serviço da igreja, como que o seu currículo precisa ser mexido para se acomodar a isso? Tá? Eu vou te dar um exemplo. Eu, quando fiz seminário, em 1993 a 97, nós aprendemos a regência de hinos no seminário. Todavia, os hinos já estavam passando. Olha que interessante. Imagina hoje. Imagina hoje. Então, se você colocar no seu currículo uma liturgia, por exemplo, formal, uma regência de hinos, a gente aprendia toda aquela coisa da inódia, a história dos hinos. É fantástico, é rico, mas tem pouca utilidade hoje em dia. Não é nem bem aceito pela massa. Exatamente, exatamente. Mas é um capítulo da nossa história muito importante, né? Que eu diria que a gente talvez estudaria a título de conhecimento, mas não a título de praxis. Hoje eu preciso saber como lidar com pessoas com depressão, com pessoas com síndrome do pânico, com pessoas querendo tirar a sua própria vida, né? Com pais e filhos que vivem um conflito permanente, com a realidade das redes sociais que causa adoecimento. Então, uma série de coisas acontecendo aí, com a pobreza, com a miséria, uma série de coisas acontecendo que não estão muitas vezes contempladas no nosso currículo. Não. Mas deveriam estar lá, porque esse é o mundo da vida, esse é o lugar onde nós vamos ministrar. Entendeu? É um novo desafio, é uma nova geração, é um novo público, é uma nova educação teológica. Exatamente. E acrescente a isso, pastor, o pós-pandemia, que a gente, né,
já até Sim. hoje, 2 anos e meio depois daquele Convivendo. centro, né? Sim. O olho do furacão, ainda nós respiramos consequências graves acerca. E vamos usar esse exemplo, Mildenberg. A pandemia nos disse que nós precisaríamos deixar de comunicar nos nossos templos e comunicar via internet ou TV. Quantos estavam preparados pelos seminários e faculdades para fazer aquilo? Porque tem gente que até hoje não conseguiu ainda fazer verdade. essa comunicação. Verdade. Né? Então a igreja teve que sair correndo atrás, dando seus pulos, correr atrás de recursos, de profissionais, coisas que elas não tinham, para poder fazer uma comunicação midiática. Que você, como instituição teológica, já fazia, mas a igreja não fazia. A igreja não. Você entendeu? O lado bom é que mostra que as pessoas elas têm uma capacidade, uma criatividade de Sim, reinvenção, de sim. adequação, de se adaptar, né, de uma maneira muito rápida. Tem uma plasticidade muito grande, Muito né? grande, muito grande. Uma outra pergunta que eu faço é qual foi a nossa última reforma curricular? Porque se ela foi há 20 anos, está errado. Está totalmente fora, obsoleta. Ela provavelmente deve ter sido nos últimos 4 ou 5 anos, que é o tempo de avaliação do Ministério da Educação, do PDI, né? Então, provavelmente ela tem que ter sido feita nesse período. Ah, não, se o meu currículo, se eu digo assim com todo orgulho, o meu currículo é de 1960, alguma coisa está errada aí, né? Suspeite. É perigoso, perigoso. Sim. O nosso currículo, graças a Deus, para você, nosso estudante, para você, toda a comunidade que está nos acompanhando nesta semana de teologia, ele tem 4 anos. Ele está bem contemporâneo, bem atualizado. Meu pastor, muito obrigado. Olha, você que está aí assistindo a gente, acompanhando, não sei, mas eu estou ouvindo todo mundo dizendo, Espero que sim, né? Com certeza. Eu estou fazendo aqui no estúdio, do lado do pastorzão, grande colega de ministério, professor, Privilégio. um homem que tem uma bagagem muito grande, homem de Deus, pastor, professor Vanderlei Frari. Eu estou dizendo com certeza, mas vai ficar gravado, a gente pode rever outras vezes, várias vezes, você vai poder compartilhar este link, certo? Com tantas pessoas, com tantos colegas, enfim, familiares, e para que tantas outras pessoas sejam edificadas com tudo que nós acabamos de ouvir do pastor Vanderlei Frari. Além da evangelização, a educação teológica como preparo e desenvolvimento da praxis pastoral. Você e eu, nós pudemos aprender com o pastor, com o material que ele disponibilizou para nós, que de fato precisamos pensar, precisamos refletir, precisamos nos contextualizar e estarmos preparados para novos paradigmas, preparados para tantos desafios que nos aguardam, como grandes líderes, como grandes estudantes, pastores, pastoras, enfim, do ponto de vista eclesiástico, do ponto de vista da missão, certo? Da missiologia. Pastor, eu quero te agradecer. Deixa eu deixar um versículo, Por favor. Uns 2. Por favor, fique bem à vontade. Eu brinquei com o reverendo Osni, que ele orou, né? Falei, que bom que tem um crente aqui no ambiente para orar, verdade. né? Então vamos fechar com a leitura bíblica, né? Fechar com chave de ouro. Um texto de Lucas, capítulo 5, versos 36 a 38, que Jesus diz, ninguém tira remendo de roupa nova e a costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da roupa nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. Eu acho que aqui a gente pode pensar nos paradigmas, né? Que o evangelho tem que entrar num paradigma atual, porque se ele entrar num paradigma obsoleto, caduco, ele talvez não tenha o seu efeito. Não tem como. Fala para mim, você que está nos acompanhando, tinha uma forma de fechar melhor esse nosso primeiro encontro da Semana de Teologia? Em minha opinião, não tinha. Texto de ouro, muito bem aplicado, muito bem colocado pelo pastor Vanderlei Frari. Quero te agradecer, muito obrigado pela sua disposição, por esta parceria, por esta parceria que a gente está tendo aí. Sim. E eu quero deixar aqui a gratidão, com certeza, do nosso reitor, doutor Eleazar Ferreira, que tem um carinho muito grande pela sua pessoa, você sabe disso. Obrigado. Chanceler, doutor Osni Ferreira, também um carinho
e uma estima muito grande por você. É tá? recíproca. Obrigado. Muito obrigado você que participou conosco, você que se inscreveu. Quero ainda colocar um adendo, né? Quero encorajar você. Ainda não fez a inscrição? Entra lá no site, faz a inscrição, certo? Você vai ter a certificação das 2 noites da semana de teologia aqui da Unifil. Quero agradecer a toda a equipe aqui no nosso estúdio. Nós temos várias pessoas atrás dessas câmeras, colegas, pessoas especiais, homens e mulheres valorosos. Sem eles, não tem como a gente fazer nada. Agradecer a instituição, o reverendo e chanceler Dr. Osni Ferreira, que esteve conosco, nosso reitor, já agradecemos mais uma vez. Todos vocês, professores, alunos, comunidade geral, muito obrigado. E amanhã, às 19 horas, nós temos o nosso segundo encontro. Pastor, professor Wilmer Estrada Carrasquilho, um convidado e indicado também pelo pastor Vanderlei. Nós já conversamos, ele é uma pessoa especial, ele está, entre aspas, e ansioso para compartilhar muito conhecimento, muita coisa boa comigo e com você, tá certo? Então eu aguardo você amanhã aqui na nossa segunda noite da 24ª semana de Teologia da Unifil. Muito obrigado, Deus os abençoe e até amanhã.